Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula do curso básico de Física para iniciantes. Na aula de hoje temos como objetivo de aprendizagem resolver exercícios sobre aplicações das leis de Newton. Então vamos embora para mais uma aula. Vamos agora, turma, resolver um problema de aplicações das leis de Newton. O problema ele diz o seguinte: três corpos A, B e C de massas MA igual a 1 kg, MB igual a 3 kg e MC igual a 6 kg estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. A força horizontal F, de intensidade constante, F igual a 5 newtons, é aplicada ao primeiro bloco A. Determine, letra A aceleração adquirida pelo conjunto, letra B, a intensidade da força que A aplica em B, e letra C, a intensidade da força que B aplica em C. Para resolvermos este problema, turma, nós vamos, antes de tudo, analisar as forças que estão atuando nesse sistema. Em outras palavras, representar o diagrama de corpo livre. Vale lembrar que, como nós temos massa desses três blocos, consequentemente nós temos uma força gravitacional, que é justamente a força peso. Para o bloco A, nós temos a força peso do bloco A, que é representado por um vetor, na direção vertical e apontando para baixo. Então aqui nós podemos representar a força que está atuando no bloco A, que é a força peso. Vamos chamar essa força peso simplesmente de PA. Então PA é a força peso deste bloco A, devido ao bloco A ter massa. Então existe essa força de atração gravitacional, que é o próprio peso. Da mesma forma, o bloco B também tem uma força peso. Mais uma vez, a representação da força peso é sempre apontando para o centro da Terra. Nesse caso, a gente considera que o centro da Terra está logo abaixo desses três blocos. Consequentemente, a força peso terá a direção vertical e o sentido de cima para baixo. Para o bloco B, nós temos aqui o peso do bloco B. E da mesma maneira, para o bloco C, nós temos o peso do bloco C, já que esses três blocos eles possuem massas. Tá ok, turma? Bom, além da força peso, quais são as outras forças que estão atuando neste problema? Pessoal, vale lembrar que nós estudamos em aulas anteriores que quando o corpo ele está em contato com a superfície, vai existir uma força chamada de força normal. Então, para esses três blocos, nós vamos ter a força normal para cada um deles devido ao contato que eles têm com a superfície. Lembrando que a direção e o sentido da força normal, que a gente representa do vetor normal, é sempre saindo da superfície e perpendicular à superfície. Isso é uma dica extremamente importante. Representando a normal para o bloco A, é um vetor que está saindo da superfície e perpendicular à superfície. Professor, o que significa ser perpendicular à superfície? Significa que está formando um ângulo de 90 graus com a superfície de contato, beleza? Para o bloco B, nós também temos força normal, saindo da superfície e perpendicular à superfície. Nesse caso aqui, ó, a normal para o bloco B, saindo da superfície e perpendicular à superfície. E por fim, também para o bloco C, como ele está em contato com a superfície, nós também teremos uma força normal, que nós vamos batizar de NC. Essa força normal tem a direção vertical, saindo da superfície e perpendicular à superfície. Professor, então as únicas forças que atuam sobre este sistema são as forças pesos e as forças normais? Olha só, existe um outro tipo de força que também vai atuar neste sistema. Devido a esses blocos estarem em contato um com o outro, nós vamos ter uma força de ação e reação. A força que um bloco atua no outro, tá certo? E a força que o outro bloco vai devolver. Então veja só, para este bloco A e B que estão juntinhos um do outro em contato, nós devemos considerar a força que o bloco A vai exercer no bloco B. Da mesma forma, nós devemos considerar a força que o bloco B exerce no bloco A, que por sua vez é um par de ação e reação. Então podemos representar da seguinte maneira. Aqui nós temos, representando aqui por um vetorzinho, o vetor F, que representa a força que o bloco A exerce no bloco B.
que tem uma direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Da mesma maneira, nós vamos ter essa força que o bloco B vai exercer no bloco A, que nós podemos representar como sendo FBA, que seria a força de reação de F a B, que tem a mesma direção, a mesma intensidade, só que sentidos contrários. E lembre-se, o par de ação e reação são sempre aplicados em corpos diferentes. Nesse caso, FAB e FBA formam um par de ação e reação de acordo com a terceira lei de Newton. Bom, então vamos agora analisar o conjunto de blocos BC. De maneira análoga, para o bloco BC, nós teremos a força que o bloco B vai exercer no bloco C, que nós podemos denominar de FBC. Da mesma forma, pela ação e reação, nós vamos ter a força que o bloco C exerce no bloco B, que nós podemos denominar de FCB. Além dessas forças, professor, existe alguma outra? Existe força de atrito? Veja que o problema ele é bem claro. Ele diz que a superfície horizontal ela é perfeitamente lisa. Desta maneira, nós estamos desconsiderando qualquer atrito entre o bloco e as superfícies, tá ok? Bom, então temos aqui essas forças, além da força F, que o problema diz que é uma força horizontal de intensidade constante, F igual a 5 newtons, aplicada neste bloco A. Eu poderia perguntar para vocês, turma, considerando a situação em que nós não temos atrito e que existe uma força de intensidade 5 newtons aplicada nesse sistema de blocos, apontando na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita, qual será o sentido da aceleração desse sistema? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Qual o sentido do movimento, da aceleração para esse sistema? Ah, professor, é simples. Como o problema está dizendo que não existe atrito, então esta força de 5 newtons que está atuando na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita vai acelerar esse sistema para a direita. Consequentemente, o sentido da aceleração, o sentido do movimento desse sistema aqui, nós podemos representar por esse vetorzinho apontando para a direita. Então, esse vai ser o sentido do movimento. Entender o sentido da aceleração para este sistema é extremamente importante, pois na hora de aplicarmos a segunda lei de Newton, todas aquelas forças que estiverem apontando no sentido da aceleração receberão um sinal positivo, e as forças que estiverem contrário à aceleração receberão um sinal negativo. Por isso que é extremamente importante, na hora de você resolver o seu problema, você analisar as forças que estão atuando no sistema e identificar o sentido da aceleração. Uma vez que nós já representamos todas as forças que estão atuando neste problema, assim como o sentido da aceleração, vamos agora aplicar a segunda lei de Newton para cada um desses blocos separadamente. Olhando para o bloco A, quais são as forças que estão atuando diretamente no bloco A? Então nós temos aqui a força F de intensidade de 5 newtons, que atua no bloco A na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Ainda temos a força peso, que representa o peso do bloco A, que nós estamos representando por PA. Temos ainda a força normal, que é uma força perpendicular à superfície e saindo da superfície. E temos a força que o bloco B está exercendo no bloco A. Lembrem-se, turma, na hora da gente trabalhar com cada bloco separadamente, nós devemos considerar as forças que estão sendo aplicadas no bloco A. Portanto, essa força de AB nós não vamos levar em consideração. Por quê? Porque nós queremos apenas as forças aplicadas no bloco A. Essa força AB é uma força que está sendo aplicada no bloco B. Então, a força que está sendo aplicada no bloco A é a força F de BA. Veja que ela está aqui, ó, direcionada para o bloco A. Então, temos aqui ainda a força F de BA. Então, essas são as forças que estão sendo aplicadas diretamente para o bloco A. Bom, então vamos lá. Devemos aplicar a segunda lei de Newton nas duas direções, na direção x e na direção y. Então, aplicando a segunda lei de Newton,
nós teremos o seguinte: força resultante na direção X. Lembre-se que aqui a gente vai trabalhar apenas com a magnitude, a intensidade, escalarmente falando. Então, a força resultante na direção X é igual à massa do bloco, nesse caso o bloco A, vezes a aceleração na direção X, que inclusive nós já identificamos. No sistema, a aceleração ela está aqui na direção horizontal e apontando da esquerda para a direita. Então, vale lembrar que este bloco A está sujeito a uma aceleração na direção horizontal e apontando da esquerda para a direita. Então, esta aceleração aqui é justamente esta aceleração que aponta na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Vamos agora resolver esta segunda lei de Newton aplicado para a direção X. Professor, quem seria a força resultante na direção X? Força resultante é a soma de todas as forças. Aqui onde nós vamos perceber a importância de visualizar o sentido da aceleração. Porque eu tinha dito para vocês em aula anterior que todas as forças que estiverem no mesmo sentido da aceleração receberão um sinal positivo. E as forças contrárias à aceleração receberão um sinal negativo. Então veja só, na direção horizontal, nós temos duas forças, que é a força F de BA e a força F. Qual delas será positiva e qual delas será negativa? Veja que a força positiva é aquela que está no mesmo sentido da aceleração, que por sua vez representa esta força F. Então aqui vai ficar a força resultante, será a força F, positivo, e esta outra força na direção horizontal, F de BA, vai receber um sinal negativo, pois ela está apontando contrário à aceleração. Então vai ficar menos F de BA. Beleza, professor? Como só temos apenas essas duas forças na direção horizontal, então vamos dando continuidade. Isso daqui vai ser igual à massa do bloco A multiplicado pela aceleração. Professor, o que a gente faz a partir de agora? A partir de agora você vai substituir o que o problema deu para você como dados, beleza? Como dados, o que foi que o problema nos deu? Nos deu o seguinte, que a massa do bloco A vale 1 kg, da mesma maneira que a intensidade da força F aplicada neste bloco A vale 5 newtons. Então vamos substituir esses dados nesta nossa equação. F vale 5 newtons. A força que o bloco A exerce no bloco B, ou a força que o bloco B exerce no bloco A, não foi dado no problema. Na verdade, é algo que nós queremos determinar. Então, vamos repetir esta variável que representa a força que o bloco B exerce no bloco A. Isso vai ser igual à massa do bloco A, que vale 1 kg, vezes a aceleração. A aceleração também é algo que nós queremos determinar nesta questão. Nós queremos encontrar o valor da aceleração desse sistema. Então, vamos chamar essa equação de equação 1. Vou guardar ela aqui, pois ela pode ser importante mais à frente, beleza? Ela pode nos auxiliar a resolver esse problema. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton para a direção Y. Segunda lei de Newton afirma que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Nesse caso, seria a força resultante na direção Y é igual à massa do bloco A, que tanto faz, está na direção X ou na direção Y, a massa continua a mesma, e aqui seria uma aceleração, só que uma aceleração na direção Y. Mas, professor, na direção Y, esse bloco, ele não tem nenhum movimento. Ou seja, na direção Y, ele está basicamente em repouso, ele só vai se movimentar na direção X. Na direção Y, não existe aceleração. Perfeito, exatamente. Veja que esse bloco ele nem sobe nem desce. Consequentemente, não existe aceleração na direção Y. Então, essa aceleração aqui vai ser zero. Mas quais são as forças aplicadas neste bloco A na direção Y? Obviamente, nós temos duas. A força peso do bloco A e temos também a força normal. Mas veja que essas forças elas estão em equilíbrio. Por quê? Porque o bloco nem sobe nem desce. Consequentemente, a força normal ela é exatamente igual à força peso. Então, nós podemos afirmar diretamente que o peso do bloco A é exatamente igual à normal do bloco A. É por isso que esse bloco ele nem sobe nem desce, ele está em equilíbrio na direção
y. Professor, mas isso vai ser importante para a gente nesse problema? Em geral, turma, essa informação ela só seria importante se você estivesse trabalhando com um sistema em que tivesse atrito, porque nós sabemos que a força de atrito nada mais é que o coeficiente multiplicado pela normal. Essa é a fórmula para determinar a força de atrito. E muitas vezes a gente determina a normal justamente analisando a segunda lei de Newton na direção y. Neste problema em específico, na direção y, como não há aceleração, então a força-peso é numericamente igual à força normal. Uma maneira de você determinar a força normal seria calculando simplesmente o peso do bloco A. E aí você substituiria na fórmula da força de atrito, uma vez que nos problemas que envolvem atrito, em geral, o problema tem que fornecer o coeficiente de atrito, então você multiplicaria o coeficiente de atrito fornecido pela questão pela normal. Neste caso, a normal seria o próprio peso do bloco A. Então, essa seria uma maneira de você determinar a força de atrito. Porém, nesse problema não tem força de atrito, então não precisa nós nos preocuparmos com isso. Dessa forma, esta informação aqui, ó, que eu vou chamar de informação 2, de equação 2, basicamente ela não vai ser utilizada na resolução dessa questão. Professor, então, para o bloco A, a equação que nós obtivemos, que vai caracterizar este bloco A, é essa equação 1. 5 menos f de BA é igual a 1 vezes a aceleração. Exatamente, guarda essa equação, que ela será mais útil lá na frente. Vamos aplicar esse mesmo raciocínio, só que agora para o bloco B. A gente vai representar o bloco B e pegar todas as forças que estão atuando no bloco B e aplicar a segunda lei de Newton, tanto para a direção X quanto para a direção Y. Vamos lá fazer isso para o bloco B. Para o bloco B, nós temos aqui, ó, bloco B, e quais são as forças que estão atuando no bloco B? Olhando aqui para a nossa figura, nós temos a força que o bloco A exerce em B, podemos representar aqui, ó, direção horizontal. Nós temos a força que o bloco A está exercendo no bloco B. Além dessa força, nós temos a força que o bloco C vai exercer no bloco B. Temos ainda na direção horizontal a força que o bloco C exerce no bloco B. Professor, só são essas duas? Nada, ainda temos forças, só que agora na direção vertical. Temos aqui a força normal NB e temos a força peso PB. Então, força normal saindo da superfície perpendicular à superfície e temos a força peso na direção vertical e apontando para o centro da Terra. Essas são as forças que estão aplicadas atuando no bloco B. Mais uma vez, você só vai pegar aqueles vetores que estão aplicados diretamente no bloco B. Você não vai pegar a força que B exerce nos outros, apenas a força que os outros estão exercendo em B. Nesse caso, a força que A exerce em B e a força que C exerce em B. Beleza, professor, e agora? Agora você vai aplicar a segunda lei de Newton para este problema, da mesma maneira do anterior, aplica a segunda lei de Newton, tanto para a direção horizontal quanto para a direção vertical. Na direção X, nós temos o seguinte: força resultante na direção X é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Vale lembrar que este bloco B está submetido a uma aceleração na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Isso nós já identificamos no início do problema. Professor, mas quem seria essa força resultante na direção X? Seria a soma de todas as forças na direção X. Na direção X nós temos F de AB e F de CB. Então, encontrar a força resultante é encontrar a soma das forças nesta direção. Mas, professor, quem será positivo e quem será negativo? Lembra da dica. Aquelas forças que estão no mesmo sentido da aceleração receberão um sinal positivo e as forças contrárias à aceleração receberão um sinal negativo. Desta forma, F de AB será positivo, então vai ficar mais F de AB, e F de CB terá um sinal negativo, então fica menos F de CB, já que esta força está apontando o contrário à aceleração. Isso vai ser igual à massa do bloco B multiplicado pela aceleração.
Ótimo, então chegamos nessa equação, o que é que nós podemos substituir? Para esta equação, a única coisa que foi dado no problema foi a massa do bloco B. Voltando aqui para a questão, nós temos que a massa do bloco B vale 3 kg. Substituindo, massa do bloco B vai ficar F de AB menos F de CB, que inclusive nós não sabemos, queremos determinar nesta questão, é igual a massa do bloco B, que vale 3 kg, multiplicado pela aceleração que nós também queremos determinar nesta questão. Vamos lá, encontramos esta equação que nós podemos denominar de equação 3. Esta foi a equação obtida ao aplicar a segunda lei de Newton na direção x, para este bloco B. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton na direção vertical, também para este bloco B. A força resultante na direção y é igual a zero. Isso significa dizer que na direção vertical existe um equilíbrio. Esse bloco ele nem sobe nem desce, pois a força-peso do bloco B está equilibrando a força normal para este bloco B. Dessa forma, numericamente falando, o peso do bloco B é exatamente igual à força normal. Temos aqui mais uma equação obtida ao aplicar a segunda lei de Newton, só que agora para a direção y. Vou chamar essa equação de equação 4. Mais uma vez, para este problema em específico, a gente praticamente não vai utilizar esta equação 4. Ela não será útil. Porém, se esta questão tivesse atrito, esta informação 4 ela seria extremamente importante, uma vez que no cálculo da força de atrito, nós vamos precisar da força normal. E uma maneira de obter a força normal para esta questão é simplesmente calculando o peso daquele bloco. Beleza? E agora, professor, agora nós vamos repetir novamente este mesmo procedimento, só que analisando as forças que estão aplicadas diretamente no bloco C. Vamos embora. Para o bloco C, turma, nós temos o seguinte, que as forças que estão atuando no bloco C, quais são? Nós temos aqui a força que o bloco B exerce no bloco C, temos a força peso e temos a força normal. Temos três forças que estão aplicadas diretamente neste bloco C. Então vamos representar esse diagrama de corpo livre para o bloco C. Então para o bloco C nós temos a força que o bloco B exerce no bloco C, nós temos ainda a força normal e temos a força peso. Então, ao total nós temos três forças aplicadas neste bloco C. Segundo a lei de Newton aplicada para a direção x, vai ficar força resultante na direção x é igual à massa do bloco, neste caso o bloco C, vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração do sistema é na direção horizontal, apontando aqui para a direita. Esta aceleração nós já identificamos no início da questão, no início do problema. Professor, mas quem será a força resultante na direção x? Na direção x nós temos apenas uma única força, que é a força que o bloco B está exercendo no bloco C. E esta força ela está no mesmo sentido da aceleração. Consequentemente, ela recebe um sinal positivo. Então temos aqui a força que o bloco B exerce em C. Isso vai ser igual à massa do bloco C vezes a aceleração. Substituindo os valores que já foram dados no problema, F de BC é algo que nós queremos determinar. A massa do bloco C vale 6 kg. Vamos substituir nesta equação, vezes a aceleração, que é algo que nós queremos também calcular nesta questão. Temos aqui mais uma equação que foi obtida ao aplicar a segunda lei de Newton para o bloco C na direção horizontal. Vamos chamar esta equação de equação 5, beleza? Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton, só que para a direção vertical, para a direção y. Teremos que a força resultante na direção y é igual à massa do bloco C vezes a aceleração na direção y. Já identificamos, semelhantemente aos casos anteriores, que para a direção y não existe aceleração, uma vez que na direção y estes blocos estão em equilíbrio. Desta maneira, podemos dizer que a aceleração y é igual a zero. Consequentemente, a força resultante na direção y é igual a zero. Mas, professor, existem duas forças na direção y, que seria a normal e o peso.
Exatamente. Só que essas forças elas estão em equilíbrio. Isso quer dizer que a intensidade da força normal é exatamente igual à intensidade da força peso. É por isso que o bloco nem sobe nem desce. Exatamente porque a força normal é numericamente igual à força peso. E aí podemos escrever da seguinte maneira: o peso do bloco C é numericamente igual à normal do bloco C. Ou seja, tem a mesma intensidade. E como apontam na mesma direção e em sentidos contrários, nós temos aqui que elas estão em equilíbrio. Essa informação seria útil caso você estivesse trabalhando com atrito, uma vez que a força de atrito pode ser determinada utilizando a fórmula μ, que seria o coeficiente de atrito, vezes a normal. Essa normal, nesse caso aqui, seria o próprio peso do bloco, beleza? Mas esta informação aqui, que eu vou chamar de equação 6, ela basicamente não será importante na resolução deste problema. Então vamos guardar aqui e vamos ver o que é que vai ser importante para resolver essa questão. Já analisamos todas as forças que estão atuando separadamente em cada um dos blocos. E agora, professor, o que é que nós devemos fazer? Pessoal, então, resumindo aqui as ideias, veja só, que ao aplicarmos a segunda lei de Newton para o bloco A, nós encontramos esta primeira equação, que nos diz o seguinte: 5 menos F de BA é igual a 1 vezes a aceleração. Essa foi a equação que nós chamamos de equação 1. Para o bloco B, nós obtivemos uma outra equação extremamente importante, que foi a equação 3. F de AB menos F de CB é igual a 3 vezes a aceleração. Essa equação nós havíamos chamado de equação 3. E por fim, ao analisarmos o bloco C, nós encontramos aqui esta outra equação, que é a equação 5. F de BC é igual a 6 vezes a aceleração. Então, no total, nós obtivemos estas três equações, que respectivamente são as equações 1, 3 e 5, aplicadas na direção x para o bloco A, B e C, respectivamente. E agora, professor, o que é que a gente faz? Pessoal, eu quero que vocês percebam que resolver um problema de aplicação da segunda lei de Newton, neste caso, foi encontrar basicamente três equações. A partir da resolução dessas três equações, que na verdade formam um sistema, veja que esse sistema ela tem três equações e quantas incógnitas? As incógnitas seriam as variáveis, ou seja, aquelas letrinhas, aquelas grandezas desconhecidas que nós desejamos calcular. Então as variáveis aqui seriam a aceleração, que é uma variável. Nós também temos a força que o bloco B exerce no bloco C. Consequentemente, temos ainda a força que o bloco C exerce no bloco B. Vale lembrar que essas duas forças formam um par de ação e reação. E o que significa isso? Que elas têm a mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos contrários. Temos a força que o bloco A exerce no bloco B e também a força que o bloco B exerce no bloco A. Essas duas forças também formam um par de ação e reação. E o que significa isso? Possuem a mesma intensidade, a mesma direção, só que sentidos opostos. Então vale lembrar isso daqui, turma. A intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B é exatamente igual à intensidade da força que o bloco B exerce no bloco A. Da mesma forma, a intensidade da força que o bloco B exerce no bloco C é exatamente igual à intensidade da força que o bloco C exerce no bloco B. Resolvendo esse sistema, que por sua vez tem três equações e três incógnitas, já que essas duas quantidades aqui, elas são iguais, e essas duas aqui, elas também são iguais. Então, basicamente, nós temos três equações e três incógnitas. Um sistema de três equações e três incógnitas é um sistema possível e determinado. Ao resolvermos esse sistema, a gente consegue resolver o nosso problema, tá certo? Nós conseguiremos resolver a letra A, a letra B e a letra C dessa nossa questão. Vamos lá, e como resolver esse sistema, professor? Existem diversas formas para você resolver um sistema. Nesse caso, a gente vai resolver esse sistema através de uma maneira que seria você
somar as três equações. Você soma as equações com o objetivo de anular algum termo. Então, nesta soma, em geral, a gente sempre faz esse método da soma para resolver um sistema, quando você vê que existem termos das equações que podem ser anulados ao efetuar a soma. Nesse caso aqui, ó, ao somarmos essas três equações, a gente percebe claramente que existem termos que você consegue anular. Por exemplo, se eu sei que a intensidade da força de F de BC é exatamente igual à intensidade da força de F de CB, então aqui, ó, ao somar uma com a outra, como uma é positiva e a outra é negativa, elas duas irão se anular. Da mesma maneira, essa força F de AB, ela é numericamente igual à força F de BA. Elas têm a mesma intensidade. Mas como uma é positiva e a outra é negativa, ao somar essas equações, essas duas forças também irão se anular. Dessa forma, somando essas equações, que consiste em você somar todo mundo que está do lado esquerdo e somar todo mundo que está do lado direito. Só que veja, teríamos menos F de BA mais F de BA. Só que esses dois caras, como eles têm a mesma intensidade e sinais contrários, eles serão anulados. Prosseguindo, teríamos menos F de CB somado com F de BC. Mas, como esses dois caras têm a mesma intensidade e sinais contrários, eles também serão anulados. Então, o que sobrou aqui, ó, na soma para esse lado esquerdo foi apenas o 5. Então, 5 é igual. Agora, vamos somar todo mundo que está do lado direito. Aqui nós temos 1A, que nós vamos somar com 3A, que por fim nós vamos somar com 6A. E quanto é que vai dar essa soma, professor? Como esses caras eles têm a mesma parte literal, então você pode somar tranquilamente. É como se você estivesse colocando A em evidência e somando 1 mais 3 mais 6. Essa soma vai dar igual a 10. Então, o resultado de 1A mais 3A mais 6A é exatamente igual a 10A. E agora nós vamos isolar esta aceleração. Para isso, esse 10 que está multiplicando, você passa para o outro lado com a operação inversa. Então, se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 5 dividido por 10 é igual à aceleração. E quanto é que vai dar esta aceleração? Se você dividir 5 por 10, isso vai dar 0,5. Então, a aceleração desse sistema é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, acabamos de determinar a aceleração destes três blocos. Veja que a aceleração era algo que nós queríamos determinar na letra A desta questão. A letra A pedia, determine a aceleração adquirida pelo conjunto, pelo sistema de três blocos. Essa aceleração, ela vale 0,5 metros por segundo ao quadrado. E agora, professor, agora beleza, agora se você encontrou a aceleração, fica mais simples você determinar as outras quantidades. Veja que se você pegar a aceleração e substituir nesta terceira equação, que seria a equação 5, nós podemos encontrar a força que o bloco B exerce no bloco C. Vamos fazer isso juntos, turma? Veja que a equação 5 nos diz que a força que o bloco B exerce no bloco C é igual a 6 vezes a aceleração. Mas como nós já encontramos o valor da aceleração, substituindo, nós teremos que F de BC é 6 vezes 0,5, que é o valor da aceleração. Quanto é 6 multiplicado por 0,5? Isso vai dar igual a 3 newtons. Então, F de BC, que por sua vez tem a mesma intensidade de F de CB, isso vai dar igual a 3 newtons, que é o resultado deste produto, de 6 multiplicado por 0,5. Então, veja só, turma, como essas duas forças elas formam um par de ação e reação. Então, a força que o bloco B exerce no bloco C é exatamente igual, em termos de magnitude, à força que o bloco C exerce em B. E esse valor vale 3 newtons. Então, acabamos de determinar
o que está sendo solicitado na letra C. A letra C pediu a intensidade da força que o bloco B aplica no bloco C. Então, acabamos de resolver a letra C. Professor, e a letra B? A letra B, ele pede a força que o bloco A exerce em B. Para encontrar a força que o bloco A exerce em B, a gente pode utilizar esta equação 3 ou simplesmente a equação 1, já que a força que B exerce em A é exatamente igual à força que A exerce em B. É muito mais simples nós trabalharmos com a equação 1. Então vamos pegar esta equação 1 e vamos reescrever no próximo slide. 5 menos F de BA, 5 menos F de BA é igual a 1 que multiplica a aceleração. Então peguei aqui a equação 1. Agora nós vamos substituir o que nós já obtivemos, tá certo, neste problema. Nós já determinamos o valor da aceleração. Então aqui vai ficar 5 menos F de BA, que nós queremos calcular, é igual a 1 vezes a aceleração. Só que a aceleração vale 0,5. 1 vezes 0,5 é o próprio 0,5. Assim, nós obtemos que 5 menos F de BA é igual a 0,5. Vamos agora isolar este F de BA. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos jogar ele para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, ele vai com sinal trocado, com a operação inversa da subtração, que seria a soma. E aí você traz esse 0,5 para o primeiro membro. E aí, como o 0,5 está positivo, ao passar para o primeiro membro, ele vem com sinal trocado. Assim temos 5 menos 0,5 é igual, menos F de BA era negativo, ao passar para o segundo membro, ele vai positivo, F de BA. 5 menos 0,5 é igual a 4,5. E este é o valor da força que o bloco B exerce no bloco A. Lembre-se, a força que o bloco B exerce no bloco A forma um par de ação e reação com a força que o bloco A exerce em B. Então, numericamente falando, F de BA é exatamente igual, em termos de magnitude, à força F de AB, que, por sua vez, nós acabamos de determinar. Vale 4,5 newtons. A unidade para força, não esqueçam, é o newton. Desta forma, turma, nós finalizamos este nosso problema, cujo objetivo era, na letra A, calcular a aceleração do sistema, que já foi calculado, a aceleração vale 0,5 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, calcular a intensidade da força que o bloco A exerce em B, também já foi calculado esta força que o bloco A exerce em B, que por sua vez é igual à força que o bloco B exerce em A em termos de magnitude, vale 4,5 newtons. E na letra C, queríamos determinar o valor da força que o bloco B aplica em C, ou a força que o bloco B exerce em C. Também foi determinado o valor desta força, é exatamente igual a 3 newtons. Com isso, quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam esta nossa aula, dizer que quaisquer dúvidas podem deixar nos comentários, que eu estarei prontamente respondendo cada uma delas. Muito obrigado pela atenção de todos. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades deste nosso curso. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.